Olá, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco. Doutor, nós estávamos aí conversando do problema aí municipal e também problema regional, que nós não temos uma liderança regional. E um dos problemas que atinge todas as cidades, e o senhor comandou por um grande tempo, é o SAMU. Por que o SAMU não tem a força que é necessária ter? Olha, o SAMU foi uma política que cresceu no governo do PT. E alguns governos estaduais, eles tiveram uma certa resistência na absorção desse programa. Mas, por exemplo, o governo do estado de São Paulo tinha lá o resgate, que foi iniciado pelos bombeiros e depois foi estendendo com a polícia militar e tal. E o SAMU foi um programa que veio crescendo, atingindo outros estados menores e tal, tudo. E depois a coisa tomou pé no Ministério da Saúde e se espalhou pelo Brasil todo. Eu acho que, pelo aspecto continental do Brasil, o SAMU ele foi um grande avanço. Por quê? Porque nas localidades, por exemplo, como Avaré, nós tínhamos uma UTI de 9 leitos. O indivíduo, antes do SAMU, sofreu um acidente em Paranapanema, o cara morria lá. O cara sofreu um acidente em Piraju, o cara morria lá. Com a instalação do SAMU, esse paciente passou a ser resgatado e vinha para Avaré, chegava aqui em Avaré, vivo. Tanto é que isso foi uma das demandas da nossa região, que é muito rica em rodovia, de um aporte maior de pacientes graves para a Santa Casa de Avaré. Então, uma das coisas que logo que a UTI começou a funcionar, que a gente viu que estava lotando, era justamente por conta dessa demanda de pacientes graves que vinham. Castelo Branco, rodovia da região e tal, tudo. Então, quando você vai estabelecer um programa desse, tinham várias propostas de custeio, né? O governo do estado, o governo federal mandava um recurso para base de controle, então para, vamos dizer assim, coordenação, né? E cada município, dependendo do seu tamanho, entrava com uma base onde tinha uma ambulância fornecida pelo Ministério da Saúde e ele colocava um enfermeiro, um motorista e um técnico de enfermagem. Isso aconteceu em 9 municípios da nossa região. Alguns municípios muito pequenos não tinham condição de colocar um SAMU desse, porque o município não tinha, sabe, Itaiá, cidades menores, assim, Óleo, essas coisas. E dividiu-se a Castelo Branco, do lado esquerdo ficou para a região de Avaré e do lado direito a região de Botucatu, né? Mas alguns prefeitos assim, tinham essa dificuldade de absorver isso como uma coisa positiva, né? Porque, na realidade, para que você cria um serviço desse? Para você disponibilizar nos casos de emergência. Você vai pegar o bombeiro e fazer o bombeiro ficar fazer um serviço que não é o objetivo dele? Não, porque o bombeiro foi feito para atender ocorrência, sim, incêndio, essas coisas todas. O que adianta um carro de bombeiro sem um carro-pipa? Sim. Né? Para o SAMU era a mesma coisa. Alguns prefeitos tinham o entendimento que aquilo era, não está fazendo nada, então pode pegar um paciente para fazer um curativo, para levar no posto. Quer dizer, atividades que descaracterizavam o serviço de atendimento de urgência e emergência, né, que ele poderia muito bem ter uma ambulância branquinha para fazer o que a gente chama de transporte social e deixar o SAMU pronto para atender uma real ocorrência de urgência. Sim. Um atropelamento, um trauma, uma queda, né? Então, esse tipo de coisa acabou se perdendo, porque não houve uma liderança forte que fala, não, nós não podemos mudar o objetivo do SAMU. O objetivo do SAMU é isso aqui. E o recurso? O recurso, parte tem que ser do município, parte vem do governo do estado, que o estado de São Paulo não mandava porque ele não tinha interesse nesse programa, né? E o federal que bancou e ajustava alguns recursos. O que aconteceu foi que, durante uma determinada fase de credenciamento, de cadastramento do SAMU, os municípios que não tinham cumprido o seu papel
não conseguiam receber a atualização de valores. Então o cara, entendeu? Então você tem uma base, mas você não cuida da ambulância, você não põe funcionário, você quer a base do SAMU para quê? Então, esse tipo de doutor, coisa... estatisticamente, uma cidade como Sarutaiá, que o senhor citou aí, quantas ocorrências tinham assim num mês? Ó, Sarutaiá é uma cidade que não tinha SAMU, tá? Não, é uma cidade... Assim, uma cidade que, por exemplo, Cerqueira César, você tem vários atendimentos, vamos dizer aí em torno de uns 15, 20 por dia. Por dia, né? É um número bem considerável. Então, né? mas o que acontece? Só que não eram todos casos graves. Isso. Então você tinha algum problema de saúde. Atendimentos de chamado de ocorrência. Então tinha briga de faca, atropelamento, idoso que caiu e quebrou a perna. Então você tinha várias situações de urgência e emergência e muitas situações que eram do transporte social. Será que não politizaram um pouco, SAMU? Porque você transportar um paciente, pega esse idoso, leva até a Santa Casa. Então, mas esse... não vai gerar voto pro cara? Assim, o SAMU tem que ser regulado. Exato. Quem manda é o médico. O médico da regulação, ele tem todo um protocolo. Então, você liga, o médico atende, o funcionário lá, o homem do rádio atende, pega os dados, você passa para o médico. Aí o médico vai falar, eu estou aqui com o meu fulano de tal, sofreu um mal-estar, teve uma convulsão. Então o médico vai priorizar. Ele vai ver se realmente é caso do SAMU, ou se vai para... Exato. Mas não houve uma politização disso? Mas sempre tem, né? O problema é a mesma coisa. Agora, por que você não politiza o bombeiro? Eu quero que o bombeiro... Porque o cara, meu amigo, isso aqui é bombeiro. Né? Tem uma normatização. Exato. Viu? Mas o maior mal do SAMU foi que a Avaré detinha um convênio, né? Como a sede. E nós não temos o poder de cobrar o outro município. Então, isso aconteceu várias vezes. E na época que eu fui coordenador médico lá, eu fui conversar com vários prefeitos. Teve prefeito lá que falou, não, eu não vou dar nada porque eu não tenho recurso e tal. E o cara tinha uma ambulância disponível, tinha o técnico de enfermagem. Só que o que acontece, o custo disso daí, então chegaram a fazer o cálculo, por exemplo, de R$ 2,99 por habitante, para fazer um caixa, né? R$ 3,20 por habitante. Então tinham vários projetos. Mas aí no fundo a coisa acabou. Porque se você desvirtua, o que acontece? Você acaba gastando mais do que deveria e perde a finalidade. A Avaré está marcando com mais do custo. Sim. A Avaré estava abraçando muita despesa. Muito, porque no final do SAMU, você tinha, no final dos tempos, aí, em 2013, quando ele estava lá, tinha 15 municípios. A Avaré tinha que colocar 7 médicos regulador, os 7 municípios de maior porte colocaria 7 médicos intervencionistas e 7 de menor porte colocaria enfermeiro. Isso. Para atuar nas ambulâncias. Tinha um médico aqui na base nossa, ligava falando do acidente. Eu não tinha médico para botar na ambulância, o município não cumpria. Mas a parte dele. Miguel, quem regulamentava isso? Quem falava? É o convênio que tem que ter. Então, foi feito o convênio com o Estado. Eu sei, mas quem liderava esse convênio? Não é quem liderava. O cara assinou um convênio com a KDRS. Não, mas com o governo. Era com a Secretaria de Estado de Saúde, com o serviço o cara assinou o convênio, o cara não cumpriu o convênio. E você não tem como cobrar. Então colocaram o ANVAPA, porque a ANVAPA podia emitir o boleto para o prefeito pagar. Não sei como é que está hoje. Também não sei. A última reunião que eu tive com o Rosido foi, para ajudar o SAMU, de fazer custo per capita. Que ele sempre quis fazer isso. O per capita. Aí você soma 400 mil habitantes, divide pela despesa e multiplica pelo número de habitantes. Sobe um pouquinho para cada uma e diminuía bem para a Avaré. Mas não deu certo. Deu. A Avaré, hoje a Avaré diminuiu muito o custo da Avaré, porque é per capita. Então, agora, mas hoje nós temos SAMU em todas as cidades? Ô Wagner, eu tô meio por fora do assunto. Nas 9 que tem. Sim. Mas tem na mão, hoje a Anvapa administrando, nós não temos influência no SAMU mais. Hoje é só a Anvapa que administra. Sim. Aí passa a ser interessante. Então, mas o prefeito municipal ele tem que entender o seguinte, que saúde não é só despesa. Ele está cuidando do povo. Sim. E o prefeito que acha que SAMU Você entendeu o valor de uma vez. Você sabe que uma vez nós tivemos um caso... Muitos deles, que o SAMU tem ônus. É muito mais interessante para ele ter uma ambulância na nossa banquinha, que ele faz o trabalho político dele. Mas não dá. Ele tem a ambulância na mão dele. Aí eu pergunto para você o seguinte, quanto custa uma vida? Eu sei, uma vida não tem preço. Mas nós tivemos um caso interessante. O paciente teve uma parada cardíaca, uma convulsão em Manduri.
Manduri não tinha ambulância. Pegaram a ambulância, botaram o paciente na Branquinha, estão vindo de Manduri para Cerqueira. Cerqueira pegou o carro, a ambulância que eles tinham, foi lá, no meio do caminho, cruzaram os caras, salvaram o cara, trouxeram o cara para Avaré. SAMU de Cerqueira foi buscar o doente no meio do caminho de Manduri, e pôs o doente na Branquinha e trouxe. E salvaram o cara. Isso não é uma coisa boa? Exato. Você entendeu? Então, esse entendimento, mas quantas vezes acontece isso? Pô, mas aconteceu. Essa vida tem valor. Mas, Principalmente para essa pessoa. O que tem que ser avaliado é o seguinte: a Avaré assumiu um monte dos encargos aí de ser referência, às vezes de fato, não de direito. Os recursos nossos é curto, o pessoal Claudio sabe disso aí. Hoje, um leito de UTI de R$546 não paga nada. E a Avaré tem que manter. Então a gente não sabe como isso vai continuar. Inclusive agora nesse piso da enfermagem, que eu acho justo, a enfermagem merece ganhar, que não é tão elevado assim. O governo soltou a portaria que todo mundo ia receber de acordo com a RAI de 2021, e até agora estamos chupando o dedo. E tabela SUS? Dizem as pessoas aí que a tabela SUS seria atualizada, isso falado pelo vice-presidente Alckmin. Atualizaria a tabela SUS e vincularia ao NPCA ou IGPM todo ano para corrigir. Dinheiro pra isso? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Os caras estão Tanto que eu voto no Covid até hoje. O Covid deu dinheiro para todo mundo. Hoje quantas vagas nós temos de UTI? Tem 20, né? Hoje com a ampliação que nós fizemos, nós estamos com 20 leitos. E uma vez que uma pessoa vai lá, é internada, vocês recebem quanto por? É diária 546. 546. A jogada é o seguinte, vai. Um hotel tá 300 pau. O Cláudio interna o paciente lá dentro, da UTI. Conforme o tipo do procedimento, ele tem um período para ficar na UTI. Passou aquele período, esquece. Não vou citar o nome aqui. Esquece o quê? Esquece do dinheiro, não vai vir. É aquele pacote. É um pacote. Então, você pode ter uma Avaré, pneumonia que você vai receber R$300. Se ele ficar 5 dias, se der alta, ele pode ficar 7. Se você deu alta no 5º dia, você recebe R$300. Se ele ficar 15, o que você vai receber não paga o período. Ô, Wagner, teve um paciente de Avaré, ele foi atropelado no dia que inaugurou o anel viário. Lá no anel viário, foi atropelado, naquele dia. Ele ficou 3 anos na casa internada. 3 anos na semi-intensiva nossa. A família não aceitava na casa. A gente não vai ser desumano e tá brigando para arrancar de lá. Ficou lá dentro. Tirou leite de pessoas que podiam utilizar. Sim. E ele só saiu porque foi a óbito. E com essa ampliação para 20 leitos aí tem ficado Lotado. 100% Lotado. também? Nossa, lotado. O cálculo que a gente faz é em torno de 1% pelo número de habitantes. Então, por exemplo, a nossa região teria que ter uns 30, 35 leitos. Com 9 leitos, só para vocês terem uma ideia, nesses 25 anos que a gente estava com ela funcionando, nós tivemos mais de 15 mil pacientes atendidos. Agora, hoje nós temos 20 leitos. Aqui na nossa região, de 15 municípios, alguma 16. tem mais? Não. Ninguém tem. Ninguém tem. Só o Botucatu. E depois para lá, Ourinhos. Ourinhos e... O Cláudio falou um negócio aí que é de 1%, né? Eu vi um estudo lá que só Avaré tem que ter 16 leitos, só para Avaré. Para a cidade de Avaré. 16 E leitos. hoje esses 20 pega quanto cidade? 17, o Avaré. Nossa, não tinha essa noção. Não, Você sabe que o custo é muito elevado, cara. Uma coisa que está acontecendo, que a gente vira e mexe, está discutido, é assim. Antigamente, a gente não tinha pacientes tão graves. O que está acontecendo hoje é que, por exemplo, o indivíduo é atendido numa cidade de menor porte, ele fica lá em observação 2, 3, 4 dias. No 5º dia ele piora, liga para a central da Cross, a Cross manda ele vaga zero para Avaré. Aí você vai abrir e vai discutir que era um apendicite. Se ele tivesse sido operado no 2º dia, ele estava na casa dele. Como ele demorou uma semana, ele está precisando de UTI, precisando de hemodiálise, precisando de antibiótico de última geração, precisando de nutrição parenteral. Então, a gravidade e o tempo de permanência quadruplica. O erro aí está na base, então?
provavelmente, o que acontece? Parte desses municípios precisariam melhorar a sua assistência de maneira que esse paciente chegasse mais precoce. Se eu não tenho condição, eu vou encaminhar logo. Né? Não segura. Não ficar segurando. Mas é muito comum, Wagner, isso aí eu vejo muito na fábrica. A pessoa vai várias vezes no pronto-socorro. Ah, não, é uma virose. Ah, não, virou uma gripe. Chegaram a falar com uma pessoa lá, é uma crise de ansiedade, estava com falta de ar. É crise de ansiedade. Quando foram descobrir, ele teve o Covid novamente e já tinha tomado boa parte do pulmão dele. Atenção básica. Entendeu? Então começou com virose, depois uma gripe forte, crise de ansiedade, a falta de ar e... Se tivesse pego lá no convênio, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Então você fica triste porque você viu pagar uma diária de hotel 95 mil reais e a gente não ganha isso na UTI por mês. Exatamente. Quem pagou 95 mil reais? Hã? Quem? O pessoal que viaja, né? Pra posse de um velho lazarento que tá morrendo com 73 Sendo que anos. Vai lá, tem um local para ele ficar, né? 1,5 milhão foi gasto na viagem. Cara, Era hotel de luxo? é desumano. É de luxo? Sendo que Pessoal, tem uma voltaremos embaixada para para o ficar. próximo bloco, porque o senhor senil aqui ele já começou a delirar. É. Já vamos voltar.